Muito bem, rapaziada, vamos aqui para a edição de hoje do Swish TV Show, edição de domingo, né? Domingueira, dia 1º de fevereiro, hein? Olha aí, vamos iniciar mais um mês, né? Que seja um mês de muito trabalho, de muitas realizações, né? Para todos nós, um mês onde a gente consiga realizar os nossos sonhos, concretizar as nossas vontades, né? Olha aí que maravilha, hein? Quem acha que o canal Swish TV BR é só, né? É só notícia, é só análise, é só coisa profissional? Não, aqui eu penso também no pessoal. Eu penso em você, meu grande público, tanto que estou aqui dando os meus votos de prosperidade pra você nesse mês. Olha como eu me importo, olha como... Pô, velho, esse canal aqui é maravilhoso. Se você não é inscrito nisso aqui, já se inscreve. Se você não for inscrito, eu retiro os meus votos de prosperidade pra você. Se você tá vendo isso aqui e não é inscrito, e não deixou o like, eu quero que seu fevereiro seja uma merda. Falei. Tomara que tudo dê errado pra você em fevereiro. Ah, agora foda-se. Não é inscrito? Quero que você se foda. A verdade é essa. A verdade é essa. Eu me importo com quem se importa comigo. Se você se importa comigo, você é inscrito no canal. Não é? Quer métrica maior do que essa? Se você tá aqui, vendo o vídeo, se divertindo aqui, né? Com esse que vos fala, e não é inscrito, você é um canalha. E sabe o que eu desejo pra canalha? Não vou falar, senão o YouTube vai desmonetizar. Mas você sabe. Você sabe o que canalha tem que fazer. Você sabe o que canalha tem mais, né? Que os outros. Você sabe, né? Deixa aí nos comentários. O que canalha tem mais que os outros? Manda nos comentários aí. Mas você que é inscrito, você que tá aqui sempre, faz parte desse nosso Clube do Bolinha, né? Que é um grande Clube do Bolinha, um canal Swish TV BR, né? Que a gente reúne, né? Toda a galera, né? Você que faz parte desse clubinho, te desejo um puta mês. Vai ser um puta mês pra você. Um fevereiro brabo. Brabo. Baita fevereiro. Agora, se você não é inscrito, saiba que, né, toda a minha energia negativa tá sendo jogada pra você. Aí vai de você. Você quer continuar recebendo minha energia negativa? Ou você quer receber os meus votos de prosperidade? Aí vai de você. Aí você se inscreve ou não. Enfim. Vamos aqui começar esse mês com o pé direito, né? Fazendo o que a gente faz de melhor, que é falar sobre a NBA, falar sobre a rodada de ontem. Tivemos uma rodada que passou desapercebida, né? Acho que poucas pessoas pararam pra ver os jogos de ontem, porque não tinha nenhum jogo tão atrativo assim. Mas acabou que tivemos algumas coisinhas engraçadinhas acontecendo. Tivemos o Hornets de novo surpreendendo, né? Vencendo San Antonio na matinê de ontem. A gente teve um ótimo jogo entre Houston e Dallas. A gente teve o Embiid destruindo o New Orleans Pelicans. Tivemos alguns jogos bem bons. Vou dar uma passadinha por cada um deles. A gente teve troca rolando ontem também, né? Eu já fiz vídeo falando sobre a troca que rolou. Mas eu dou uma reforçada aí durante o episódio. Para caso alguém não tenha visto o vídeo e não tenha sabido da troca, eu vou reforçar aqui. Inclusive já vou até começar falando sobre, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Troca de ontem foi essa aqui, tá, galera? Pra quem não viu, pra quem estava a mimir, ontem a gente teve, né, Cavs e Kings fechando uma troca. Troca essa que levou DeAndre Hunter pra Sacramento e Dennis Schroeder e Keon Ellis para o Cleveland Cavaliers. O Bulls acabou participando da troca também como facilitador. Recebeu o Dario Saric e 2 picks de segunda rodada. E um detalhe, para adicionar o Dario Saric no time, o Bulls acabou tendo que dispensar o Yevon Carter. Então, Yevon Carter, PG, tá livre no mercado. O time que precisar de um PG reserva, eu acho que o Yevon Carter é uma boa opção, tá? Acho uma opção interessante. E aí essa foi a troca. É uma troca que, na minha opinião, foi muito boa para Cleveland e horrorosa para Sacramento. Eu não consigo entender o porquê que Sacramento fez essa troca. Né? Sacramento basicamente pegou o seu melhor ativo, que era o Keon Ellis, e um bom ativo, que era o Dennis Schroeder, um bom jogador no Dennis Schroeder, e trocou por um DeAndre Hunter de 28 anos,
com um contrato bem do salgado, ele vai receber mais de 23 milhões nos próximos 2 anos, e que vive o seu pior momento em muito tempo. O DeAndre Hunter tá tendo uma temporada horrorosa, chutando pra 30% pra 3. Tá muito mal o DeAndre Hunter. Então, assim, eu não entendi o que o Kings quis aqui, né? O Keon Ellis, ele tinha um valor de mercado muito bom, cara. Pelo menos as notícias que a gente tinha era de que, velho, ele tava valorizado, ele era muito bem quisto por várias equipes. O Lakers, por exemplo. Lakers que, inclusive, numa tacada só, perdeu 2 dos seus principais alvos, né? Vinha sendo reportado que Hunter e Keon Ellis eram 2 dos principais alvos do Lakers. E aí, numa talangada só, o Lakers perdeu os 2. Né? Pelincaço segue, né? Segue a mimir, né? Segue no seu sono, né? Esplêndido. Mas assim, Keon Ellis tinha um valor de mercado bom. Trocar ele pelo DeAndre Hunter, pra mim não fez nenhum sentido. Acho que o Kings foi muito mal aqui, mas muito mal. E o Cleveland mandou bem. Se livrou de um contrato ruim, ganhou flexibilidade financeira, ganhou um ótimo defensor de perímetro no Keon Ellis, que também tem um aproveitamento muito bom pra 3. Ele tem mais de 40% pra 3 na carreira. Então é um 3D que tem muito a crescer ainda. E ainda pegou um Dennis Schroeder, que vai ajudar muito, vindo do banco. Pode ser que ele assuma o papel do Lonzo, que deve estar de saída, né? As informações são de que o Cavs está tentando trocar o Lonzo. Cara, eu gosto pra caramba. Eu gosto pra caramba dessa troca pra Cleveland. Pra mim, Cleveland mandou super bem. E o Bulls só facilitou, né? Ganhou um capitalzinho de draft, pegou um Dario Saric. Então, assim, pra mim o Kings foi disparado o grande perdedor dessa troca. E o Cavs, pra mim, foi o grande vencedor. O Schroeder dá pra considerar um perdedor. Não, perdedor não, vai. Mas o Schroeder é um vencedor. Apesar dele, de novo, ter que passar por todo o processo de mudança, né? Esse é o 11º time do Schroeder na NBA. Né? Impressionante, né? Uma das certezas que a gente pode ter na vida é que a gente vai morrer e que o Schroeder vai ser trocado em fevereiro. Né? Essas são 2 certezas que a gente pode ter. Mas apesar dele ter de novo que se mudar e tudo mais, cara, ele vai sair de um limbo, que é Sacramento, e ir pra um time que deve ir pra playoff, deve ir pra pós-temporada no leste. Então, eu acho que pro Schroeder acabou sendo bom. Pro Keon Ellis também, vai pra um bom time, onde ele vai fazer diferença, onde ele vai ser importante, né? O Cavs precisa muito de defesa de perímetro, o Keon Ellis chega pra entregar exatamente isso. E o DeAndre Hunter, ele vai pra um time onde ele não vai ter pressão, onde ele não vai ser cobrado, né? Talvez ele até melhore lá, né? No Cavs a relação tava bem desgastada, a torcida tava pegando muito no pé. Então talvez pro DeAndre Hunter seja até bom ir pro Kings. Recupera o bom basquete dele, vai ganhar a graninha dele, vai morar na Califórnia, né? Que é bom também pra caramba. O único que saiu perdendo aqui mesmo foi o Kings, cara. Troca horrorosa pro Kings, eu não consigo entender o que o front office tem na cabeça. Mas enfim, é isso. Né? Troca feita, a primeira troca, né, desse período de deadline. E acredito eu que a gente deve ter mais algumas. Não acho que a gente vai ter muitas trocas, pelo menos até a situação do Giannis se resolver. Porque os times não vão querer desperdiçar ativos tendo o Giannis, né, possivelmente no mercado. Mas eu acredito que essas troquinhas menores, a gente vai ter essas troquinhas menores acontecendo. Inclusive, olho no Lonzo Ball a partir de agora, tá? Com a chegada do Schroeder, muito provavelmente ele deve ser trocado. Muito provavelmente ele deve ser trocado. Então, fiquem de olho nisso, tá? Então, essa foi a troca que a gente teve ontem. E agora, vamos entrar nos jogos de ontem, né? Entrar aqui na rodada. Antes, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal. Você já deve ter reparado que a edição de hoje vai ser uma edição mais express. Domingão vocês já estão acostumados, né? Daqui a pouco tem que pegar carona para ir pros meus pais. Inclusive, muita gente às vezes fala, né? Pô, Luiz, e esse cenário diferente que você grava às vezes? Galera, é a casa dos meus pais, tá? Aqui é um canal... É realmente um canal meu. Então, assim, eu gravo onde eu tiver. Não é algo produzidinho, estúdiozinho. Não, aqui é a sala da minha casa. E quando eu tô lá nos meus pais, eu gravo no meu antigo quarto. Inclusive, quem é das antigas deve se lembrar, né, do meu antigo quarto, né? Mas aí você tem que ser bem das antigas mesmo. Bem das antigas mesmo.
Então, curiosidade pra você. Ah, Luiz, por que você grava às vezes naquele cenário que não é tão glamuroso quanto esse aqui? Porque é na casa dos meus pais, gente. Eu estando lá, eu tenho que gravar onde eu tiver, né? E eu não vou abdicar de ir pros meus pais, né? Só pra gravar num cenário bonitinho. Não, lá eu improviso, boto umas camisas ali e fica um negócio aceitável. Mas muita gente às vezes questiona, né? É só, enfim, uma informação inútil aí pra vocês. Ó, vamos aqui então pros jogos de ontem. Antes, só peço pra que você deixe seu like, se inscreva no canal, tal. E peço também para que você confira as promoções da Centauro, né? Centauro é a parceira do canal para essa temporada. Chegou forte aí no canal. Obrigado, Centauro. E Centauro sempre oferecendo ótimos preços. Você vê aqui, ó, na página de basquete, ó, ótimas opções para você, ó. Nike GT Jump Academy, 28% de desconto. Lucas 77 aqui, ó. Boné da Jordan, 22% de desconto. Camisa do Celtão, 34%. Camisa do Lakers, 30%. Giannis Immortality, 23% de desconto. Ótimo tênis aqui da linha do Giannis. Jersey do Heat, 40%. Do Lakers, 20%. Cara, é muita promoção boa, muito produto bom. E usando o cupom SWISH10, SWISH10, tudo junto, em letra maiúscula, você garante mais 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então aproveita, dá uma olhadinha nos produtos da Centauro e usa o cupom para garantir esse desconto extra, tá bom? Vai lá e aproveite. Obrigado, Centauro, pela parceria. Agradecer novamente. E agora sim, vamos aqui entrar nos jogos de ontem. Roda a vinheta e vamos lá. Muito bem, pessoal. Deixa eu botar aqui na tela. Ah, não. Antes deixa eu... Oh, meu Deus do céu. O que eu tô me enrolando com essas abas aqui é... Pô, cadeira. Vamos lá, gente. Tá na tela. Rodada de ontem. Rodada que começou com uma matinezinha de Houston, ó. De Hornets contra Spurs. Hornets, cara, um mês de janeiro mágico do nosso Hornetão. Que foi fechado, né? Com chave de ouro, com uma grande vitória para cima de San Antonio. Vitória por 111-106, um jogo onde o Hornets começou amassando, né, meteu um segundo quarto de 35-17, né, dominante. No segundo tempo, o Spurs conseguiu reagir, deu uma encostada boa ali no final do jogo, mas Charlotte conseguiu fechar bem, conseguiu garantir a vitória. 22ª vitória de Charlotte na temporada. 6ª vitória seguida do Hornets, maior sequência de vitórias no momento na NBA. Inclusive, sabe qual foi a última vez que o Hornets embalou 6 vitórias seguidas? Foi em 2016, tá? Foi em 2016. Desde ali o Hornets nunca viveu uma fase tão boa quanto essa. E aí, velho, a gente tem que elogiar alguns personagens, né? Primeiramente, Charles Lee, técnico do Hornets, fazendo um trabalho excelente, construindo identidade, construindo coletividade. Né? A gente olha para esse time do Charlotte e tem alguns nomes que se destacam, né? Brandon Miller vem fazendo um grande ano, com Knipel, candidataço a Rook of the Year, LaMelo, né? Mesmo tendo, né, números que não impressionam tanto, né? É a pior média de pontos do LaMelo desde o ano de calouro, né? Cometendo bastante turnover e tudo mais. Mas ele vem sendo importante, venceu alguns desses jogos para Charlotte, sendo decisivo. Moussa Diabaté, Kalkbrenner, Colin Sexton. Então você vê que tem vários nomes responsáveis por essa boa fase do Charlotte. E o fato de termos vários destaques é porque o coletivo de Charlotte tá bom. Quando o coletivo funciona, as individualidades aparecem. E o Charlotte é isso, é um time que tem um coletivo bom, que é muito bem treinado pelo Charles Lee, que ainda peca em algumas coisas, né, porque é um técnico novo ainda, tá aprendendo, mas você já vê que, cara, ele tem o grupo na mão, você vê que o grupo tá com ele, e você vê que tem ideia de jogo, coisa que a gente não teve em Charlotte durante vários anos, né. Então, Charles Lee merece muitos elogios, esses caras que eu citei merecem elogios, Brandon Miller fazendo um grande ano, ontem, inclusive, jogou pra caralho, né, com o Knipel, que ontem nem foi tão bem, mas vem fazendo um grande ano. Colin Sexton ontem fez um jogaço, vindo muito bem do banco.
Lamelo fazendo um bom ano, né? Não é um ano fantástico do Lamelo, mas é um bom ano. Um bom ano. Ajudando ali na coletividade também. E ontem, um cara que merece muito destaque ontem é o Moussa Diabaté, né? Enfrentando o Victor Wembanyama, o Diabaté, cara, foi muito melhor do que o Wemby. Muito melhor. 12 pontos, 10 rebotes, 6 assistências, 2 tocos. Jogou muito, cara. Alta intensidade, marcando muito bem o Wemby, deixando o Wemby desconfortável. O moleque joga a bola, tá? Moussa Diabaté joga a bola. E, cara, que vitória, mano. Que vitória. Que momento vive o Charlotte Hornets. A grande questão de Charlotte, mano, é manter a galera saudável. Né? Ontem mesmo foi o 12º jogo da lineup com Lamelo, Miller, Knipel, Bridges e Diabaté. Foi o 12º jogo dessa lineup. Sabe quantas vitórias essa lineup teve? 11. 11 vitórias com essa lineup, mano. Esse time precisa ter mais sequência, a galera precisa ficar mais saudável, porque se ficar, Charlotte tem tudo pra voltar à pós-temporada. Só um detalhe, mês de janeiro de Charlotte, 11 vitórias em 17 jogos, mais 187 de diferencial de pontos, líder em pontos marcados por 100 posses, 7º em pontos cedidos por 100 posses, líder em diferencial, líder em vitórias entre os times do leste no período. Isso é Charlotte Hornets no mês de janeiro, né? Vencendo o Bulls, vencendo o Thunder, vencendo o Jazz, vencendo o Lakers, Nuggets, Magic, Wizards, Sixers, Grizzlies, Mavs, San Antonio. Cara, que mês. Que mês impressionante. E, mano, é o bonde do abelhudo. Quem não embarcou no bonde do abelhão, não embarca mais. Não embarca mais. Eu sempre estive no bonde do abelhão. Vocês sabem, é só pegar meu vídeo de prévia. E sigo firme com o bonde do abelhudo, Hornetão passando carro. E o nosso Spurs é brincadeira, né? Todo respeito, San Antonio. Não dá pro vice-líder do Oeste perder pro Hornets, gente. Desculpa. Eu tive que ler ontem de insider de San Antonio falando que o horário do jogo afetou o desempenho dos caras. Ah, vai se foder, né? Vai se foder. Ah, estragou o sono do Wembanyama. Sabe o que estragou o sono do Wembanyama? O Moussa Diabaté. O Wembanyama ontem não dormiu. Mãe, posso dormir com você? Eu tô com medo do Moussa Diabaté. Isso que acabou com o sono do Wembanyama. Pô, que desculpinha, hein? Que desculpinha. E eu falo muito sobre a oscilação do Thunder, como que o janeiro do Thunder foi difícil. Irmão, o nosso San Antonio em janeirão também, sem sacanagem. O pós-Natal de San Antonio é qualquer parada também, viu? Muitos altos e baixos, tá? Uma oscilação absurda. Abre o olho, San Antonio. Abre o olho, San Antonio. Enfim, grande vitória do Hornets e péssimo resultado para San Antonio. Aí na sequência a gente teve o Pacers vencendo a Atlanta Hawks 129-124. Mais uma grande atuação do ótimo Andrew Nembhard. 26 pontos e 10 assistências para o Nembhard. Grande ano do menino. Siakam veio para 25 pontos. Aaron Nesmith veio para 23. Né, os três combinando para mais de 60 pontos. Pacers que nos últimos 4 jogos são 3 vitórias e nos últimos 12, 7 vitórias, né? O Pacers que hoje é o grande candidato, né, a pick 1 do draft. Inclusive ontem a gente teve um puta duelo entre AJ Dibunza e Derek Patterson, né? Grande jogo dos dois que devem ser, né, as duas primeiras escolhas do draft. Monte de GM indo assistir, né? GM do Spurs, GM do Thunder estavam lá, né? Sam Prest estava lá presente. E jogaram bola, hein? Os dois moleques são muito bons. Darren Patterson acabou sendo o destaque, né? Saiu vencedor. E um dos dois deve pintar em Indiana. E aí é o que eu tô falando, gente. Esse Indiana Pacers, ano que vem, com o Haliburton de volta, com o Nembhard, com o Siakam, e com um desses dois moleques no time, vocês estão dormindo nesse Pacers. Vocês estão dormindo nesse Pacers. O Pacers... Sabe o que o Pacers tá fazendo? Tá se fingindo de leitão.
se fingindo de leitão pra mamar deitado, né? Tá. Essa frase que é muito de velho, né? Essa frase é velho pra caramba, né? Meu Deus do céu. Mas o Pacers tá ali, irmão, se fingindo de morto. Quando você vê, pum, voltaram. Quando você piscar, o Pacers vai estar de novo nas finais. Olho nesses caras. Olho nesses caras. Pro lado do Hawks, né? Mais uma derrota. Jalen Johnson foi o destaque ali, meteu mais um triple-double, 33, 12 e 10 pra ele. Mas não foi o suficiente para evitar a 27ª derrota do Atlanta Hawks, que é outro cotado, né, para ter uma das primeiras escolhas do draft, mas aí no caso não seria a escolha deles, né? Seria a escolha do Pelicans, que deve ser uma escolha bem alta. A gente pode ter ano que vem Pacers com Darren Patterson e Hawks com AJ DeMansa. Ou o contrário também, né? Inclusive eu acho que o encaixe do Patterson no Hawks seria até melhor do que no Pacers, né? Porque no Pacers já tem o Haliburton, o Neymar ali pra posição. No Hawks, o Darren Patterson seria um encaixe muito bom. E no Pacers, o DeMansa seria sacanagem do lado do Siakam, né? Seria uma coisa linda. Então a gente pode ter esses dois times ano que vem passando a pique em geral no leste, tá? Então, ó, olho nesse Hawks e nesse Pacers, tá? Ano que vem, desses dois times, tende a ser muito bom. Muito bom mesmo. Por falar em Pelicans, né? Pra alegria do Hawks, o Pelicans perdeu mais uma. Chegou à sua 38ª derrota na temporada. E ontem foi vítima do Embidão, né? O Embideira que renasceu de vez, né? Baita mês de janeiro do Embiid. Que foi finalizado com o seu primeiro jogo de 40 pontos desde 2024. Desde 2024, o Embiid não tinha um jogo de 40 pontos. Ontem conseguiu os seus 40 pontos com 11 rebotes, fazendo um baita de um quarto período, né? Simplesmente 17 pontos para o Embiid no último quarto, sendo decisivo para a vitória. Embiid que nos últimos 7 jogos marcou 30 pontos, 30 ou mais pontos em 6 dos últimos 7. Nos últimos 7 jogos, são 34 pontos de média pro Embiid. Nos 14 jogos que ele jogou em janeiro, dos 17 possíveis, ou seja, ele só ficou de fora de 3 jogos do Sixers no mês inteiro, simplesmente 29,7 pontos de média, 8,4 rebotes em cerca de 34 minutos por jogo. O homem voltou, gente. É oficial. O homem está de volta. Que bom ver o Embiid de volta. Que bom ver o Embiid voltando a ter esses números, voltando a ter esse nível de atuação. Cara, o Embiid tá jogando o nível MVP que ele ganhou, mano. Claro, um pouco abaixo em termos físicos, né? O Embiid MVP era mais agressivo e tal. Mas, cara, tecnicamente, tá jogando o mesmo nível que ele jogou quando foi MVP. Jogando pra caralho. Pra caralho o Embiid, mano. E é importante pro Sixers ter o Embiid assim, né? Ainda mais com a suspensão do Paul George e tal. Então, cara, que momento, que fase vive o Embiideira. Muito feliz de ver ele bem. E conquistando vitórias pro Sixers. 27ª vitória do time na temporada. 3ª vitória seguida. Isso é Joel The Process Embiid. Tem que respeitar o Embiideira. Tem que respeitar o homem. Aí a gente teve o Bulls vencendo o Miami Heat, 125-118. Aí o Dosunmu sendo o grande nome do Bulls, né? Flertando com o triple-double, 29 pontos, 8 rebotes, 9 assistências, fazendo um grande último quarto, né? Bem demais no quarto período. Aí o Dosunmu, que é um nome muito interessante para se observar no mercado, né? Se não me engano, ele é free agency restrito pro ano que vem. E parece que o Bulls tá tentando trocar o menino. Bom jogador, tá? Gosto muito do Ayo Dosunmu. Olho nele. Olho nele. Vale destacar também o Kawamura, né? O japonês voador Yuki Kawamura voltando a jogar na NBA. Depois de um longo período sem ter minutos. Ontem ele jogou. Foi bem, tá? Teve seus momentinhos. Muito bom, cara. Eu gosto do Kawamura, mano. Inclusive, achei uma bobeira do Memphis ter mandado ele pro Bulls. Tinha que ter ficado com o menino. Tinha que ter ficado com o menino Kawamura. Aí a gente teve Minnesota vencendo o Memphis Grizzlies, né? Por falar em Memphis, né? Vitória de Minnesota, 131-114. Julius Randle e Anthony Edwards
sendo os grandes nomes do Minnesota, né? Julius Randle, 27 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. E o nosso Ant-Man, né? Vindo para 33 pontos, 9 de 21 nos arremessos, 3 assistências. 21º jogo de 30 mais pontos do Anthony Edwards na temporada. Temporada maravilhosa do Anthony Edwards. Ontem o Minnesota, para além do Edwards e do Julius Randle, o time teve mais 2 jogadores passando dos 20 pontos. Então foi uma vitória incontestável, 4ª vitória seguida de Minnesota na temporada. Minnesota fechando janeiro muito bem. Foi a sua 31ª vitória. Minnesota muito perto, né, de San Antonio. A diferença agora é só de uma vitória. Belo momento de Minnesota. E pelo lado do Grizzlies, destaque pro Didi Jackson e pro Ty Jerome, né? Ty Jerome voltando a jogar depois de ficar de fora dos primeiros 46 jogos da temporada, né? O Ty Jerome fez a sua estreia pelo Grizzlies e foi bem. 20 pontinhos, 6 assistências em 20 minutos. Um jogador bom, um cara que veio, né, pra ser esse backup do Ja Morant. Bom jogador, gosto do Ty Jerome e ontem finalmente estreou pelo Grizzlies. E para encerrar, a gente teve, né, um duelo texano entre Houston Rockets e Dallas Mavericks. Jogo duro, cara. Jogo duro, né? O Houston coletivamente foi melhor do que Dallas, né? Conseguiu cuidar dos turnovers, né? Teve ali o Aman Thompson se destacando, né? Com 21 pontos, 8 rebotes, 9 assistências. Tari Eason, Josh Okogie também foram bem. Duran e Sengun ontem ficaram muito abaixo, tá? O Sengun claramente jogando um sacrifício, né? Todo mundo sabe que ele tem um problema no tornozelo, só que por alguma razão o Ime Udoka não poupa o Sengun, né? E aí ontem ele foi muito atacado pelo Dallas, né? O Dallas toda hora atacando ele no garrafão. E ofensivamente o Sengun demorou pra aparecer. Ele só foi converter uma cesta, se não me engano, no meio do terceiro quarto, tá? Ele começou o jogo mal pra caramba. Depois, no finalzinho, ele conseguiu uma cesta importante pra cima do Max Christie, tá? Mas foi um jogo muito abaixo do Sengun. Duran também fez um jogo muito abaixo. Mas os role players apareceram e tal. O time cuidou bem da bola. Só que do outro lado teve o Cooper Flag, né? O menino Bandeira ontem jogou para um caralho. 34 pontos, 12 rebotes. Fazendo um grande segundo tempo. O segundo tempo dele foi incrível, cara. O terceiro quarto do Cooper Flag foi, mano, em 10 minutos o moleque meteu um 11-4-3. 11 pontos, 4 rebotes, 3 assistências. Jogou demais, né? Dallas conseguiu voltar pro jogo por conta dele. Isso é um absurdo, cara. Um absurdo que o moleque jogou. Inclusive, Cooper Flag ontem, com seus 34 pontos e com os 49 que ele marcou contra a Charlotte na rodada passada, ele se tornou o primeiro jogador, né, com menos de 20 anos a conseguir duplos seguidos de 30 mais pontos na história. E ele também se tornou o jogador do Dallas Mavericks com mais pontos combinados em 2 jogos seguidos na história, superando o Luka. 34 ontem, 49 contra a Charlotte. Um absurdo, cara. Um absurdo com o Cooper Flag. E se Dallas teve chance de vencer, foi por conta dele, né? Mas no fim acabou não vencendo. O coletivo de Houston acabou fazendo a diferença. Outro que foi bem ontem, acabei não destacando, foi o Jabari, tá? O tão criticado Jabari Smith fez um excelente jogo. 19 pontos, 7 de 13 nos arremessos, né? 3 tocos também, fez um jogo bem sólido. E aí, Houston conseguiu sair com a vitória. 30ª vitória de Houston na temporada. E o Dallas acabou sofrendo sua 30ª derrota, mas, mano, tem como o torcedor do Dallas ficar triste não, cara. O time lutou. E o Cooper Flag joga pra caralho, gente. Nossa, mas esse moleque é um absurdo, cara. Esse moleque é um absurdo. Pegando aqui os números dele na temporada, só a critério de curiosidade, irmão, o moleque tá com quase 20 pontos de média, 6.6 rebotes e cadê? 4,1 assistências, cara, com mais de um roubo de bola de média e quase um toco de média.
Nossa, mano. Com exceção das bolas de 3, que não estão caindo tanto, né? Ele tá com menos de 29% de aproveitamento. Cara, a temporada do Cooper Flag, ela é, mano, absurdamente completa. Defensivamente, um monstro. Um monstro. Prospecto incrível defensivo. E ofensivamente, ele entregando pra caralho, mano. Mano, que ano, velho. Que ano do Cooper Flag. Ele começou mal a temporada, né? Oscilando. Mal não, vai, mas dando uma osciladinha. Mano, já faz um tempo que ele vem mantendo um padrão altíssimo, né? Nossa, joga muito, mano. Joga demais, cara. E vou te falar. Já falei aqui e repito. A temporada de calouro dele, em comparação à temporada de calouro do Luka, ele não tá deixando nada a desejar, viu? Não tá deixando nada a desejar. Não tô falando que ele vai ser melhor do que o Luka ou que ele é melhor do que o Luka era como calouro. Eu acho que são jogadores diferentes. Mas temporada por temporada, o Cooper Flag não tá devendo pro Luka Doncic não, tá? Em termos... Os dois como novatos, obviamente. Não é o Luka de hoje, é o Luka novato. Não tá devendo, não. Com o plus de ter uma entrega defensiva absurda. Cara, o Cooper Flag, ele é o melhor jogador do Dallas nos dois lados da quadra, mano. Ele é o melhor. Porque o Anthony Davis não consegue jogar, né? Então ele é o melhor. Ele carrega a Dallas no ataque e carrega a Dallas na defesa. Jogando como PG, inclusive. Fila de desculpas pro Jason Kidd, tá? Todos nós criticamos o Jason Kidd por usar o Cooper Flag de armador. Tá dando certo. Tá dando certo. Verdade é essa. Ajudou o menino a desenvolver. Né? Porque ele se tornou um ball handler muito melhor. Muito melhor. Lendo mais o jogo. Criando mais pros seus companheiros. Então temos que dar a César aqui, velho. Temos que dar a César aqui. Jason Kidd fazendo um bom trabalho com o Cooper Flag. Começou mal. Mas melhorou. Melhorou bastante. E o moleque joga muito, mano. Não tem como. Enfrentando o Houston Rockets, fora de casa. Uma das melhores defesas da NBA. Destruindo. Destruindo. Botou o time no bolso. Time no bolso não. Botou o time nas costas no segundo tempo. Nossa, mano. Cara, ele foi disparado o cestinha de Dallas, mano. O segundo cestinha de Dallas ontem foi o Daniel Gafford com 16 pontos, cara. Carregando, mano. Carregando. 34-12, 13 de 25 nos arremessos, 11 rebotes defensivos. O moleque joga demais, cara. Puta que pariu. E eu vou falar. Eu não enxergava... Eu já falei, né? Eu não colocava o rótulo de geracional no Cooper Flag. Porque pra mim geracional tinha um outro, né? Um outro viés. Geracional pra mim era o Luka. Geracional pra mim era o Wembanyama. Entendeu? Geracional era isso. Mano... Não tem como mais. Cooper Flag. Cooper Flag, eu estou... Cadê? Não tem nada pra... Mas, ó, eu tô... Cadê? Deixa eu botar aqui, ó. Eu estou oficialmente colocando aqui, ó, o selo... Tá dando pra ver? Ó, o selo geracional. Cooper Flag... Desculpa por não ter colocado esse rótulo em você antes, mas tá posto. Cooper Flag, você é geracional. Geracional. O moleque é pica pra caralho. Tem como. Geracional, velho. Não tem jeito. Ele é surreal. Ele é surreal. Eu tinha meu receio de falar que ele era geracional antes. Agora não tem como mais. Ele é geracional pra caralho. Ele é geracional pra caralho. Vocês me permitem uma meia-culpa? Vocês me permitem? Eu errei! Às vezes a gente erra! Tô aqui consertando meu erro. Cooper Flag, você é geracional demais. Ele é muito brabo. Ele é muito brabo. Tem jeito. Eu vi muito torcedor de Houston falando ontem que o Cooper Flag teve a melhor atuação individual contra Houston na temporada. Tipo, a atuação adversária. Isso é muito foda, cara. Houston que enfrentou Thunder, enfrentou Denver. Os torcedores falando, Cooper Flag... teve a atuação... A melhor atuação de adversário contra Houston foi a do Cooper Flag. Galera falando isso, mano. Ele é muito brabo. Enfim. Gente, é isso, tá? Pro programa de hoje é isso. Obrigado pela sua audiência, tá? Hoje a gente vai ter
um dia cheio de conteúdo. Vai ter muito pós-jogo saindo. A gente tem uma rodada muito boa hoje, né, cara? Lakers e Knicks, Thunder e Denver. Nossa, o que o Jokic vai fazer hoje com o Thunder? O jogo é fora de casa? Meu Deus do céu, o jogo é fora de casa. Nossa, vamos ser amassados hoje. Mas enfim. Vamos acreditar, né? Vamos acreditar. Então hoje vai ter muito pós-jogo saindo, então te aguardo mais tarde. Tamo junto, obrigado, beijo, ótimo domingo pra vocês e até a próxima, gente. Valeu!